Dos muitos tipos de sofrimentos, né, que eu acompanho na clínica, um deles me chamou muita atenção. Era de uma pessoa que vive num núcleo familiar muito simples. E essa pessoa teve a oportunidade, então, de estudar, de morar fora do país. Mas como vivia num lugar muito frio, o relacionamento que tinha fora do país não deu certo, ela então resolve voltar a morar com as pessoas da família. E é muito interessante o sofrimento que é alguém que sai e depois tem que retornar. E quando retorna com uma bagagem muito grande. E era interessante porque a maioria dos conflitos eram coisas muitas vezes banais, muitas coisas simples de resolver, mas que os familiares não davam conta, porque tinha de algum modo o raciocínio limitado, né? Porque não haviam experimentado outras coisas além daquelas vidas pacatas. Então, interessante que ela usa um personagem da mitologia para explicar o que ela sentia. Cassandra é uma personagem da mitologia que tem a dádiva de poder prever o futuro, mas na mesma medida Cassandra foi amaldiçoada a nunca ser creditada. Ou seja, as pessoas não acreditam no que Cassandra fala. Então essa paciente, ela começou a entender que ela estava num meio tão diferente do que ela havia se transformado, que isso estava levando a um sofrimento absurdo. E então ela resolve se mudar desse lugar para conseguir viver melhor, porque a realidade, a abrangência que ela havia desenvolvido em relação à espiritualidade, em relação ao financeiro, em relação ao modo de vida, era tão acima daquele lugar de onde ela saiu, que ela não suportou. Então, interessante, né? Entender o quanto que as experiências são capazes de nos deslocar de certos lugares. Ela carregava um peso muito aquém do que podia carregar, que ela era descredibilizada em relação às profecias que ela fazia, né, das coisas óbvias que poderiam dar problema, mas ao mesmo tempo, quando o problema acontecia, parte daquele problema era dividida igualmente. É uma metáfora, né, muito bem feita, que ela conseguiu elaborar ao longo dos atendimentos, e que talvez você também sofra com isso, né? Eu acho que tem muita gente que partilha da mesma sensação, né? De que por ter uma experiência, de que por ter uma inteligência um pouco mais bem elaborada, uma sensibilidade, uma intuição aguçada, sofre por entender que coisas podem acontecer, e essas coisas que acontecem muitas vezes prejudicam a própria pessoa que está ali envolvida naquele meio. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que está sofrendo com isso, encaminhe esse vídeo. A mitologia também pode te ajudar a entender o que você vem passando.